Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. A essa altura, você provavelmente já tem conhecimento da portaria de número 133/2023, publicada na semana passada pela CAPES, e que autoriza o acúmulo de bolsas de pós-graduação oferecidas por distintas instâncias governamentais e também autoriza o acúmulo de bolsas com atividades remuneradas. Essa medida já era demandada pela academia há algum tempo, em particular no escopo de projetos de pesquisa conduzidos em parceria com entes privados e, na maioria das vezes, com a interveniência de fundações de apoio. Apesar de bem-vinda, essa portaria impõe muitos riscos que eu pretendo comentar em seguida e que, por isso, devem ser monitorados por órgãos de representação, em particular pela Associação Nacional de Pós-Graduandos. Em primeiro lugar, é necessário que se reconheça que as bolsas de pesquisa de apoio à pós-graduação existem para permitir que o estudante se dedique de maneira integral e exclusiva às atividades de ensino, aprendizado e de pesquisa, e que, portanto, essas bolsas não deveriam nunca, jamais demandar necessariamente complementações, pois deveriam ser suficientes para que o estudante mantivesse as necessidades básicas de sua vida enquanto se dedica ao estudo e à pesquisa. Nesse sentido, é importante lembrar que as atuais bolsas de pesquisa estão deprimidas, apesar das pequenas correções feitas no início desse ano, porque passaram 10 anos sem ter qualquer tipo de correção, estimando-se que hoje elas estão cerca de 50% defasadas em relação aos valores praticados há 10 anos atrás. Nesse contexto, essa portaria ela é perigosa porque, caso o acúmulo de bolsas se transforme em regra ao invés de exceção, ele certamente incentivará que as instâncias de fomento se sintam menos obrigadas a corrigir e a manter de forma competitiva os valores das bolsas, perenizando essa diferença e fazendo com que os programas de pós-graduação e os estudantes tenham que necessariamente recorrer a diferentes instâncias para que possam manter os seus estudos. Também nesse sentido, os vários comentários sobre a portaria dizem de maneira otimista de que ela permitirá o incentivo à pesquisa feita principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, ao permitirem um acúmulo com bolsas oferecidas pelas respectivas fundações de amparo à pesquisa de cada um desses estados. Mas eu também creio que esse discurso é balela, porque são justamente essas fundações de amparo à pesquisa as mais pobres e as que menos oferecem oportunidades de apoio à pesquisa. Obviamente que as fundações de amparo situadas nos estados do Sul, em particular Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e principalmente a FAPESP em São Paulo, têm muito melhores condições de oferecerem complementos que as fundações de amparo do Norte e Nordeste. Nesse sentido, pode ser que essa portaria acabe aumentando as disparidades regionais e aumentando ainda mais a concentração de estudantes de pós-graduação no eixo centro-sul do Brasil. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a ideia de acúmulo de bolsa com salário não é nada trivial e é bastante polêmica, porque se for aplicada de maneira indiscriminada, a bolsa, ao invés de constituir um apoio para a dedicação exclusiva de estudantes à pesquisa, ao ensino e à aprendizagem, pode acabar virando complemento de salário e subsídio de outras atividades econômicas. É importante dizer
que a atividade de pós-graduação não deve ser encarada como bico, e sim como atividade principal exercida pelo estudante. Nesse sentido, é também importante lembrar que a ideia da pós-graduação, do mestrado, do doutorado feito em tempo parcial também é bastante polêmica e que essa modalidade de ensino, de dedicação à pesquisa, inclusive é vedada em vários países do mundo com sistemas de pós-graduação bastante bem estabelecidos, como nos Estados Unidos e na Europa. Por todos esses pontos, a portaria de número 133/2023 da CAPES deve ser monitorada no que diz respeito à sua execução de maneira detalhada ao longo dos próximos anos, e desvios eventuais dos objetivos alcançados devem ser monitorados, denunciados e corrigidos no futuro próximo. Apesar de bem-vinda, a portaria ela é muito pouco específica e acaba sendo uma espécie de liberou geral, que pode também trazer consequências muito ruins para o sistema de pós-graduação no Brasil. O ideal é que cada estudante recebesse uma bolsa que fosse suficiente para garantir a subsistência digna desses pesquisadores às atividades de pesquisa e de ensino. Um grande abraço e até o próximo vídeo.